Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo. E o assunto de hoje está registrado no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, né? Entre o verso 6 e o verso 7, tá certo? Estamos em outro cenário aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Estamos num outro cenário aqui e eu vou mostrar para vocês esse cenário, para vocês dar uma olhada, tá? Ó, estamos aqui, estamos lendo, ó, tá vendo? Esse é o cenário, leitura, lá está a Bíblia da minha esposa, tá bom? Nós estamos viajando, olha lá, ó. Viu? Estamos aguardando aqui o horário para o próximo voo, tá bom? Vamos conversar? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Tá certo? Minha câmera frontal não tá boa para gravar, então vou me arranjando aqui de alguma forma. Bora lá. A parábola de hoje, ou a palavra que irei falar com vocês hoje, está registrado no capítulo 13 de Lucas, tá? O verso 6 a 9 diz assim: Jesus que falou essas parábolas, ó. Olha o que ele diz. E dizia esta parábola, porque quando fala e dizia esta parábola, é porque ele já estava em discurso. Não tem quando a pessoa está falando, dando uma palestra, pregando ou ensinando, que ele conta uma ilustração? Assim fez Jesus. A parábola era uma sequência, né? Ela é uma parte sequencial de um sermão. Então olha o que Jesus falou. Ele no verso 6 para verso 9. Capítulo 13 de Lucas, do verso 6 para o verso 9. Diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Uma das coisas que você tem que observar, o fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, ele teve a ordem, corta porque ela ocupa a terra. Corta porque ela ocupa a terra inutilmente, pergunta o dono daquela terra ao vinhateiro. Próximo versículo, que é o versículo. Aí ele diz assim: porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ela ficará. Se não, depois tu mandarás cortar. Assim foi combinado. O patrão, o dono daquelas terras, indignado por estar indo procurar fruto naquela figueira várias vezes, por vários anos, porque você sabe que tem árvores que produzem fruto uma vez no ano. Então, toda vez, uma vez por ano, ele ia lá procurar fruto naquela figueira. Mas ela não dava fruto, mas só que ela estava ocupando um espaço inutilmente, segundo os donos daquela terra. E o dono das terras falou: não, vamos cortar porque está ocupando espaço, vamos para que tenha espaço para que no lugar dela tenha outras árvores. Jesus estava dizendo assim, né? Porque no cuidar das pessoas existe a fadiga, o cansaço daquele que cuida. Isso se tratando de pastores, dirigentes de igreja, porque tem os pastores, são os pastores presidentes, pastores auxiliares, e tem o pastor dirigente também, que é aquele que está dirigindo uma congregação. E outros mais que trabalham lidando com pessoas.
no cuidar das pessoas, pode ter pessoas que não está produzindo nada. Não, nem para lá, nem para A e nem para B. Está ali, inerte, não diz nada, não fala nada, não participa. Às vezes tem um desgaste em cima dessa pessoa para podê-la conduzir ela no caminho. Lembre-se que aqui, nesta parábola, Jesus está falando do amor de uma pessoa que cuida, que tem por aquela a quem é cuidada por ele. O dono falou, não, se ela não estiver produzindo fruto, vamos falar no linguajar popular, se ela não estiver produzindo fruto, é melhor tirá-la daí, faz dela aí lenha e vamos colocar outra no lugar. Então Jesus estava agora, quando o vinhateiro fala, não, Senhor, deixa que eu cuide dela mais um ano. Aleluia! Se dentro de um ano ela não produzir fruto, ela não responder, aí o Senhor pode mandar cortar. Lembre-se que o vinhateiro, ele não ia tomar uma decisão de cortar uma árvore sem o consentimento do dono da terra. Se você for analisar, o dono da terra é o Deus Todo-Poderoso, tá? Eu fiz uma analogia do texto. Vamos analisar o texto. Primeiro, quais os personagens que aparecem no texto? O Criador. O dono da terra é semelhante, ele é comparado ao Criador dos céus e da terra. Porque cada um de nós temos um tempo, um espaço nessa terra. Por mais que nós lutamos, se nós tivermos cuidado, podemos viver até mais. Mas cada um de nós temos um tempo para viver aqui. Esse tempo pode ser adiantado se nós não tomarmos cuidado, se nós formos desobedientes e não se encaixarmos e ficarmos criando problemas. Todo aquele que procura problema acaba encontrando piores situações. O Criador aqui é o dono dos céus e da terra. Deus, o Eterno. Segundo, o pastor, que é o vinhateiro, que é aquele que cuida, é aquele que passa o perrengue ali para poder encaminhar aquela alma. Terceiro, a árvore. A árvore é comparado aqui como a alma de uma pessoa que está ali vivendo, mas por uma razão e outra está inerte, não dá atenção à voz de Deus, não ouve a palavra de Deus, não respeita o ensinamento bíblico, não respeita as autoridades. Mas o pastor, que é comparado ao vinhateiro, pede tempo ao Criador para poder cuidar dessa alma. Se você for lá no tempo, lá no Pentateuco, quando Moisés estava caminhando, ainda no livro de Êxodo, se não estou enganado, Deus já estava aborrecido com o povo. E Deus falou, olha, eu não vou mais com esse povo, porque esse povo, Moisés, é de dura cerviz. E Moisés ali, ele questiona a Deus e diz, Senhor, se o Senhor não for com a gente, não nos faça subir daqui. Porque é a tua presença que nos dá segurança. E Deus falou assim, eu não vou mais no meio desse povo, porque se eles fizerem alguma coisa que me aborrecer, eu irei extirpar. Mas eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês, tanto de dia quanto de noite. Assim o fez, Deus fez. Deus não caminhou mais no meio do povo para não ter problema com o povo e ter que matar um desobediente. Aqui no texto está dizendo a mesma coisa, uma palavra simples, mas é de uma profundidade muito grande. Que a pessoa que é cuidada, ela precisa entender que o cuidado que se está tendo com ela é para preservar a vida dela.
Mas a pessoa não entende. Compreende mal. Talvez até entende, mas quer pagar para ver. Então, aquela árvore estava ali. E ela precisava de ser estercada. Quem sabe no dia a dia ela estava ali precisando de mais um alimento, mais uma saúde espiritual. E aquele vinha ter e falou: não, deixa eu aplicar nela mais uma saúde espiritual, deixa eu aplicar nela mais, deixa eu estercar ela, para que ela possa produzir frutos. Se ela não produzir, está na mão do Senhor. O quarto, o tempo. Tem que ficar atento no tempo, porque o tempo, preste bem atenção. Nesse texto aqui fala de dois tempos. Primeiro, o tempo em que aquele dono da terra estava indo procurar fruto. 3 anos. Certo? Analisa bem. Se você for analisar, Deus falou lá na carta de Pedro que para ele 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Quem tem sensação de mudança do dia e da noite aqui é eu e você. 3 anos aquele senhor, dono daquelas terras, ia ver se aquela... Ou seja, muitas das vezes na nossa vida, o Todo-Poderoso, ele vem nos visitar. Vem nos visitar na nossa casa, vem nos visitar no nosso trabalho, vem nos visitar nos nossos afazeres, vem nos visitar na faculdade, vem nos visitar na rua. E toda vez que ele vem nos visitar, nós estamos produzindo fruto, nós estamos num comportamento improdutivo para ele. Você compreendeu? 3 anos. E olha que foi paciente. Só que o vinhateiro pediu mais 1 ano. Então, o quarto item aqui é o tempo. É o tempo que a pessoa tem para abrir os olhos e entender o grande amor de Deus na sua vida. Se a pessoa não entender isso, a pessoa está ignorando, a pessoa não ama a si mesma. Compreende? Uma pessoa que não consegue amar a si mesma não consegue amar o próximo. Não consegue ter uma boa vivência. Não consegue viver em comunhão. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quinto aqui é o cuidado, né? É o cuidado que temos que ter com uma pessoa. Às vezes a pessoa... Há muitos pastores, lideranças hoje, que não querem ter cuidado. Você pode ver que em alguns lugares o formato do culto mudou. Por que mudou? É um formato de culto diferente, onde passa-se 2 ou 3 horas ali de um momento de adoração e depois cada um pode ir para sua casa e viver a vida como quer. Compreende? Mas aquele que cuida, ele vai passar perrengue, vai passar dias difíceis, vai sofrer afronta, vai sofrer todo tipo de situação. Por isso que muitos não querem gastar o seu tempo no cuidar, porque o cuidar dá trabalho. Estercar dá trabalho, porque você tem que usar a enxada, usar a ferramenta para poder chegar o esterco, né, ao pé da árvore. Isso dá trabalho, não é brincadeira. Falando assim é fácil, mas lá no local, o sol, as variáveis do tempo, às vezes a saúde dessa pessoa que está no lugar de cuidar também, ela é uma saúde fragilizada. O emocional desta pessoa está abalado devido aos conflitos e combates. Aquele que cuida também tem uma alma para ser salvo. Então, é muito complexo a questão do cuidar. Porque aquele que cuida, em algum momento ele pode ser ferido. Mas aquele que ama a ovelha, aquele que ama aquela alma. Aqui o vinhateiro está numa posição que demonstra que ele tinha amor por aquela árvore.
Mesmo ele sabendo que ela estava dando trabalho, mas ele queria tentar um pouco mais. Deixa eu tentar. Aí eu venho aqui na questão, no sexto tópico aqui da análise desse texto. O diálogo. Uma das melhores coisas que o ser humano pode ter como ferramenta na sua vida é o diálogo. Procurar conversar. Procurar dialogar. É no diálogo que a gente consegue entender as dores um do outro. O vinhateiro conversa com o dono da terra. Senhor, deixa eu estercar ela um pouco mais. Quando o vinhateiro conversa dessa forma e aquele dono das terras atende ele, isso significa que ele tinha moral com aquele dono da terra. É quando aquele que está cuidando de uma coisa, de um objeto, de uma peça preciosa, de alguém, mas tem a confiança dessa pessoa. Aqui no texto está demonstrado que aquele senhor daquela terra confiava no vinhateiro, confiava naquele que cuidava. E Deus confia nos pastores, dirigentes, obreiros que cuidam do rebanho, que cuidam das ovelhas. Mesmo que elas dão trabalho, mas nós temos que se comportar como o vinhateiro. Se comportar como ele se comportou. Senhor, deixa ela aqui um pouquinho que eu vou procurar cuidar dela. E se daqui a um tempo o Senhor voltar, eita glória! E se no juízo final a trombeta tocar, o Senhor vier e ela não tiver produzido fruto, Senhor, aí o Senhor pode mandar cortar. Compreendeu? Enquanto estivermos aqui, as nossas batalhas são essas. Mas a figueira que é comparada a pessoa, a pessoa precisa entender também. Esta figueira que é comparada à pessoa, precisa entender que há um esforço muito grande para cuidar dessas pessoas. Há um desgaste de joelho no chão, de orações. Às vezes a gente escuta o indesejável. Às vezes a pessoa não quer receber a pessoa nem na sua casa, bate a porta. Às vezes a pessoa não quer diálogo, não quer conversa, mas a pessoa quer cuidar. Mas a pessoa precisa também entender que tudo tem um tempo. Que aqui o vinhateiro pediu um tempo para cuidar dela. Mas eu quero dizer para você que é uma alma que está dentro de uma igreja e que você está levando uma vida inerte. E as pessoas que estão procurando cuidar de você estão lutando para cuidar de você, mas você não entendeu agora. Lembre-se, o vinhateiro aqui é considerado Jesus. E o tempo para poder Deus vir cobrar estas coisas está chegando. Jesus estava falando dele mesmo. Senhor, dá um tempo para a gente cuidar dela. Se não produzir, quando o Senhor vier, aí corta. O Senhor vai autorizar. O dono está chegando. O Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador dos céus e da terra está chegando. E depois não haverá tempo mais. Que Deus abençoe a sua vida. O importante é analisarmos os pontos da nossa vida, para entendermos o amor de Deus nas nossas vidas. Se fizermos isso, certamente, tanto o vinhateiro vai alcançar dias abençoados de ver alguém que ele está cuidando prosperar. E a pessoa que não estava entendendo aquilo, passou a entender. E quando Deus mandar buscar o teu povo e vir tratar com essa terra, você não esteja incluído naqueles que serão cortados. Que Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta.